Sejam muito bem-vindos ao Sem Roteiro. Estamos de volta neste estúdio maravilhoso aqui do Cast do Bom, o estúdio aqui do site Bom da Notícia. Parabéns para a Thaís Ribeiro, que fez um trabalho excelente aqui. Gente, tá muito lindo. Tá ou não tá, Débora? Tá maravilhoso. Muito bem, a nossa entrevista de hoje é com uma mulher maravilhosa, gente, e linda. Além de tudo, é linda, maravilhosa. Ela já foi advogada, já foi administradora, é mentora de marketing digital ainda, né, Débora? Um pouquinho, ainda trabalha com isso, né? Escritora, tem uma história linda de sucesso e atualmente é designer de joias. Seja muito bem-vinda aqui ao Sem Roteiro, ao estúdio do Cast, do Bom da Notícia. É um prazer ter você aqui, Débora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre mim, sobre a minha história, para seus ouvintes, para todos. Débora, a gente começou falando um pouquinho da sua trajetória, né? Das suas formações, advogada, administradora, mentora de marketing digital, empreendedora em vários contextos. Fala uma coisa para mim, isso tudo foi importante, de certa forma, para chegar na designer de joias que você é hoje, nesse sucesso que está sendo a tua empresa? É uma caminhada, Júlia, é um processo que você tem que você passa por todas essas fases, você cria experiência para hoje eu conseguir aplicar no meu negócio. Então, de uma forma automática, as coisas começam a ter um resultado positivo devido a esse trabalho já que eu venho desenvolvendo há anos. Foi uma mulher de fases aí para chegar onde você chegou? Era um sonho seu ser designer de joias? Não, não passou pela minha cabeça, não. Apesar não, sempre no começo da minha trajetória lá atrás, desde os 12 anos, eu já trabalhava com vendas. E com 17 anos, eu comecei a trabalhar com vendas de joias. Então, sempre no inteirinho de uma atividade ou outra do meu trabalho, eu estava vendendo semijoias. E aí, somente agora, que realmente eu falei, vou investir em semijoias, e aonde que as coisas estão acontecendo. Já tem 4 anos que nós temos a loja online e abrimos a loja física recentemente. Então, já é um projeto que vem sendo desenvolvido e começamos no online primeiro. E, Débora, conta um pouquinho para mim como é que é ser designer de joias, né? O que é uma profissão diferente, talvez, um pouco, aqui para Mato Grosso, não sei, você vai contar para gente. Como que é desenhar? Você falou que tem uma equipe em Goiânia que te ajuda, te auxilia. O que é esse processo? Como que ele é pensado? Bom, você é uma mulher de diferentes fases e você desenha para mulheres de diferentes fases também? A gente tenta atingir todos os públicos de mulheres. Como que começou? Como que começa uma criação? Vamos falar aqui. Nós puxamos tendência, muitas pesquisas, eu faço muita pesquisa, olho as tendências, vejo a história que eu quero também, com base na minha história, o que eu quero trazer para aquele momento. Quando a gente lançou a primeira coleção, que foi o Tempo Voa, eu estava numa fase que chegava final do ano, eu não sei se com você é assim, mas comigo eu chegava final do ano, o que eu fiz? Eu analisava o que aconteceu durante todo esse ano. O que eu fiz de diferente? E aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu fazendo a mesma reflexão, a mesma pergunta para mim mesma. O que eu fiz durante esse ano? E aí eu não tinha feito nada de diferente. O que acontecia? Nada de diferente também acontecia na minha vida. E eu vi que era o momento de eu mudar. Eu tinha que fazer algo para que as coisas acontecessem. E, com isso, o nascer da coleção O Tempo Voa, quando eu pensei, falei, nós já estamos em outubro, e o que eu fiz esse ano? Então, assim, muitos de nós temos sonhos, temos projetos, que no decorrer da nossa vida a gente termina deixando para trás. Seja por algum motivo ou outro, a gente não colocou em prática. Eles estão ali engavetados, são os nossos sonhos engavetados. E quando chega final do ano, você para e pensa, nossa, o tempo voou, né? E a gente não fez nada. Então, essa coleção ela me inspirou muito. E dentro dessa coleção, a gente trouxe o movimento, trouxe a jornada e a fase, que são os nomes das famílias dentro da coleção. A sua jornada, a sua fase de vida e o movimento que você faz para que as coisas realmente aconteçam. E foi uma das coleções que
que teve aí um sucesso muito grande. Hoje a gente vende ainda super bem essa coleção. E de lá para cá já foram lançadas mais 5 coleções, estamos indo para a 6ª coleção. E como é que você divide essas coleções? Você falou das famílias, né? Como é que você pensa tudo isso, Débora, para chegar até a sua loja, até você poder vendê-las, né? Como é que é esse processo? A gente pensa nas histórias, o que eu quero contar, qual que é a minha fase, qual que é o meu momento. E queira ou não queira, a minha fase pode ser uma fase que você esteja passando em outra, que conecte. Né, que conecta essas histórias, elas têm que conectar com as mulheres, com as fases das mulheres. Então, a gente pensa muito nisso. Então, a gente pensa na forma, na textura, de o que eu quero trabalhar para aquela coleção. Qual que vai ser o formato? Vai ser oval, vai ser quadrangular? Qual que vai ser a textura? Vai ser uma textura lisa, com curvas ou não? E, baseado nisso, a gente vai trazer inspirações, vai trazer ideias e criar a nossa coleção. E aí, depois de tudo isso criado, a gente vai para a fase de nomes, qual o nome dessa coleção, o que essa coleção representou para mim naquele momento, qual o significado. Eu quero trazer força, eu quero trazer energia, eu quero trazer ousadia, eu quero trazer... E que momento que essa coleção ela veio para mim. Então, tudo isso ela é passada para a coleção para realmente conectar com outras mulheres. E se você perceber as minhas coleções, a maioria delas tem elos de conexões. A maioria tem uma conexão e tem elos, quer dizer o elo, que a gente se conecta com pessoas, se conecta com Deus, né, se conecta com histórias. Então, eu trabalho muito esses elos de conexões. Lá atrás, eu falei com você através, né, de uma pessoa e hoje nós estamos aqui novamente. Então, foi o quê? Foi conexões. Foi uma conexão que a gente criou e hoje tudo se inspirou para que a gente voltasse a ter esse momento. Então, eu gosto de trabalhar muito essa conexão, esse elo. E essa conexão para a mulher, falando no mundo das joias, o quanto ele é importante para que ela possa escolher uma joia sua, por exemplo, ou de outra marca também, mas falando, né, específico da sua. O quanto é importante eu entender o meu momento para eu comprar a joia certa? Existe isso? Sim, sim. A semijoia, ela transmite a sua essência, reflete quem você é. Quem é a Júlia? Através das semijoias eu consigo entender um pouco mais sobre o seu estilo, o seu gosto. Então, o que a gente faz? A cliente, quando ela nos procura, ela quer comprar uma semijoia para algo em específico. Seja para um aniversário, seja para um evento, uma palestra, ou também para fazer um vídeo nas redes sociais, onde ela deseja transmitir autoridade. Então, vamos trabalhar uma semijoia que consiga refletir o que ela deseja transmitir. Claro que a gente vai olhar para a pessoa e ver se realmente o condiz com tudo que ela deseja, né? Eu falo que a gente tem um limite em cada cliente onde a gente pode chegar. Porque tem clientes que chegam e falam assim, não, eu usei sempre assim, quero usar sempre assim. Cliente tradicional. Ela não vai deixar você ser ousada. E eu gosto daquela cliente também que chega e a gente fala assim que é a cliente preferida, né? Mas todos os nossos clientes são importantes. Só que tem aquela cliente que ela fala, não, eu quero que você veja para mim algo que eu preciso fazer uma palestra e o que você acha que combina comigo para esse momento. Então, assim, todas elas procuram, em específico, para qual momento elas desejam usar aquela peça. E isso é tão gostoso, porque você traz para ela, ela fala, ai, que legal, isso aqui vai realmente conectar. Então, quando ela usa a peça, que ela realmente conecta com ela, as pessoas ao redor percebem. Ela transborda mais energia, mais força, a beleza interior dela, né, reflete mais. Dá aquele poder. Dá aquele poder. E aí as pessoas ao redor falam para ela, nossa, uau, né, você está linda, uau, que semijoia linda, uau, como você está. E aquilo lhe faz a autoestima dela elevar. E nosso trabalho ele envolve tudo isso, não é somente vender uma semijoia, né, é fazer com que essa autoestima seja transbordada também através da semijoia. Tem um vídeo na internet que está bombando bastante, que fala inclusive sobre isso,
que são mulheres que é assim, é só uma mulher cansada, né? Começa assim o vídeo, a mulher tá literalmente acabada. Aham. E dali daqui Perdida. a pouco, exatamente, ela entra assim num corredor, toda maquiada, com joias, e ela é outra mulher, né? E ela se olha no espelho e ela não acredita que é ela ali. Isso acontece na loja também? Muito, muito, muito. É a transformação. E isso é algo que eu acho que desde lá de trás eu já trazia em mim quando era com maquiagem. Né? Aquela cliente que não usava maquiagem nenhuma. E aí começava a usar uma base, daqui a pouco a mulher já estava com um lápis no olho, batom, daqui a pouco ela já estava com joias, aquela pessoa que não usava nada. E de repente ela estava sendo ela mesma, que era um transbordo da vida dela. E hoje a gente tem muito isso. Às vezes tem cliente que fala assim, não, eu só uso pequenininho, só uso brinquinho pequenininho. Eu falei, não, vamos usar o maiorzinho. Aí ela aceita. Aí quando ela aceita o maiorzinho, eu ainda brinco com ela e falo, daqui um dia você vai estar usando o maior ainda. Você vai estar usando os brincos grandes. Porque eu sei que ela está se permitindo aos poucos, né? E geralmente isso acontece. E ela começa usando o pequenininho, aí vai para o maior, daqui a pouco ela já está assim, sendo ela mesma, né? E Débora, nesse quesito, você também se encontrou, né? Você fala aí de encontrar outras mulheres trabalhando com isso, mas a Débora também se encontrou nesse mundo, né? Você falou como você chegou até aqui sendo designer, mas como que é a Débora quando está desenhando uma joia, quando está pensando numa coleção? O que sente por dentro, assim, você? A gente tenta tenta se conectar com as histórias, com o que eu quero passar ali através daquela semijoia. Ao mesmo tempo, é algo que eu preciso pensar muito, pesquisar muito e para estar em busca da melhor forma, né? E quando a gente passa, tem uma equipe por trás que me ajuda muito lá em Goiânia, que é onde a gente fabrica as peças. Quando a gente passa as ideias, a gente tem que ter todo o cuidado para aquela peça ela ser confortável também para a cliente. Não é simplesmente você ir lá, desenhar. Às vezes você quer algo, você cria algo, mas no papel ou então no 3D, aquela peça não vai ter como usar. Às vezes, muitas peças a gente faz e ela se perde. Então, a gente tem que reproduzir ela e fazer com que fique mais confortável para a cliente. E nesse mercado, né? Você ali fazendo, construindo tudo, imaginou em algum momento que ela estaria em Moscou? Foi Moscou, né? Que ela foi em Moscou, na Rússia. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência, essa conexão aí que você fez. Graças a uma parceria com uma revenda, como a gente trabalha no atacado, então a gente tem as nossas parceiras que revendem a marca no Brasil e fora do Brasil também. E ela teve a oportunidade de colocar as semijoias da marca nossa no desfile com estilista de peças brasileiras aqui do Brasil, de roupas, né, da moda. E com isso as nossas peças elas desfilaram lá em Moscou. Então foi um privilégio muito grande. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar com as peças lá sendo... E eu aprendi muito com isso, né? Inclusive, depois a gente participou de outros desfiles, agora em Campo Verde também, com as peças da marca, sabendo lidar como colocar uma peça para o desfile. Então, a gente criou muita experiência, que muitas vezes as pessoas elas colocam muito, né? E não é o muito, é o menos. É o menos. E com o menos é mais, né? O menos é mais, exatamente. E eu aprendi muito com isso. Então, foi um aprendizado muito grande. Além, claro, da expansão da marca no mercado. E um passarinho me contou aí que existe possibilidades de expandir ainda mais, de levar a marca até para outros países. O que você pode falar para a gente disso? Sim, a gente está com proposta aí para outros países, sim. Uhum. Esperava isso, Débora? Olha, a vida é uma caixinha de surpresa. A gente trabalha, tudo que eu faço com muito amor. Eu gosto muito, eu me dedico, eu me dou muito para tudo que eu faço. Mas eu confio muito e acredito muito em Deus. Então, as orações sempre a Ele para que as coisas boas aconteçam na nossa vida e as coisas ruins sejam, né, distanciadas. Então, como que se diz assim, a gente... É a caixinha de surpresa, né?
é o nosso trabalho sendo reconhecido. O reconhecimento. Reconhecimento E eu acho que quando do a gente faz trabalho, com o coração, com a alma também, isso ajuda muito, né? Vendas, como é que é esse mercado hoje? Você trabalha no online, você já falou sobre isso um pouquinho. Também tem a sua loja física aqui em Cuiabá. Como é que é essa parte de vendas da marca? A loja física, ela surgiu para complementar o nosso online. Justamente para aquelas clientes que querem sentir a peça, querem sentir a experiência dentro da loja física. Então, a gente montou uma loja que tem esse ambiente para receber, confortável, para ela se sentir à vontade, escolher a peça dela tranquila. E a loja online, ela já trabalha, eu falo que ela trabalha por si só. Ela já tem o trabalho que a gente desenvolve aí há 4 anos. Então, agora, o nosso desafio está sendo, né, o nosso desafio trazer as clientes para a loja física, para receber essa experiência fisicamente. Você foi mentora de marketing digital, Sim, enfim, trabalhou com essa questão das vendas online, que fez muito sentido na época aí da pandemia. Como é que está esse mercado hoje, né? Tá diferente esse mercado? Tá um pouco mais difícil? De modo geral, mas em especial no mercado das joias. O mercado, como eu te disse, o físico hoje, tem muitas pessoas que elas precisam da confirmação do físico para ela comprar no online. Então, justamente, essa foi uma das nossas estratégias. Ou seja, nem sempre a pessoa compra na loja quando vai. Ela vai para sentir e depois ela faz a compra no online. Não. Geralmente quem entra na loja compra na loja. Não sai sem nada. Não sai sem nada, entendi. Não. Mas aí, uma segunda vez, ela já consegue fazer direto uma compra online, por exemplo. Isso, exatamente. Pelo fato dela entender Ou até mesmo aquela pessoa que compra online, ela precisa de uma confirmação física. Tem aqueles clientes que eles querem uma confirmação física, eles querem saber se a loja ela existe fisicamente. E aí isso dá mais segurança, né, devido a várias outras golpes que tem no mercado. Então, ela se sente mais segura em estar comprando com a gente. Como é que você vê o crescimento da sua loja, Débora? Essa questão de vender para outros estados, ir para outros países, expansão dela aí no mercado digital, no mundo digital, online. O que você imagina elas para daqui a uns anos, por exemplo? Eu comecei ao contrário, né? Eu comecei no online e somente quando eu estava estabelecida no online que eu fui para o físico. Fui para o físico. Lá atrás, o pessoal falava, não, vai, abre a loja física. Eu falei, não, ainda não é a hora, ainda não é o tempo que Deus quer. E aí, somente agora a gente abriu a... Recorda de novo a pergunta que você fez que eu me perdi. O que você espera do seu negócio para daqui a uns anos, tanto no mundo online quanto no físico, vendendo já para outros países, já no cenário atual, né? Eu tenho metas na minha cabeça. Todo tempo, metas na cabeça, na escrita, eu tenho muitas metas para mim mesma. Então, eu sempre estou vencendo alguns desafios. Eu lembro que, no passado, o desafio era eu mandar uma caixinha diária por dia para fora. Então, assim, às vezes aconteceu várias vezes de mais de 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas num dia. Então, já foi o desafio superado. E eu fui colocando metas de valores, né, de vendas, para conseguir estar atingindo. E hoje eu também tenho as minhas metas que eu quero. Então, isso está bem estabelecido. E eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. Eu não tenho aquela, vamos dizer assim, por mais que eu sou ousada, coloco as coisas em prática, eu sempre estou fazendo alguma coisa para que as coisas aconteçam. Eu tenho as minhas metas para que sejam alcançadas, né? Mas eu também tenho o tempo de Deus, o tempo certo das coisas acontecerem. Então, eu sei que a loja abriu agora porque era o tempo que Deus queria, entende? Então, eu confio muito no tempo dele. É o melhor tempo, né? Isso. Então, eu não sou uma pessoa... Eu tento viver o agora, o momento agora, e aproveitar tudo que ele está destinando para mim. Mas, de qualquer maneira, aí a cabeça borbulha, muito, né? Como é que é essa questão? Você estava comentando com a gente antes, né? Muitas das vezes eu tenho que escrever. Colocar no papel e para poder respirar um pouco, né? Tem os momentos que eu preciso estar refletindo e entregar para Deus. Essa questão da escrita, Débora, você ainda é escritora, já fez aí um livro, né?
Conta pra gente um pouquinho nesse contexto, o que o escrever, o que você pode trazer dessa terapia da escrita pro teu negócio hoje? Antes de eu colocar... Ai, me perdi. A importância de você saber escrever, né? Do ser escritora, do colocar para fora, como foi no seu primeiro livro. O que isso você pode trazer disso para o seu negócio hoje, num contexto de fato, conectar aquilo que você quer com aquilo que você quer que as pessoas façam. A leitura, por exemplo, eu olho para você com essa joia, eu vejo uma mulher poderosa, né? E é poderosa, é ou não é, Thaís? É poderosa. Então, assim, como a escrita nesse contexto, ela te ajuda nesse sentido de ser uma terapia para você poder mostrar isso para quem tá te olhando, né? Falar assim, caraca, eu quero as joias da Débora porque ela é poderosa. Nesse contexto, como é que você consegue unir as situações, né? A terapia, a escrita, a Débora empreendedora de hoje? Uma inspira a outra, né? Não existe uma inspirando a outra Débora. E a minha história faz com que inspire os meus desenhos também. Antes de eu abrir a loja, eu já estava começando a escrever um segundo livro. E aí eu vi que eu não ia conseguir abrir a loja, escrever livro, tudo ao mesmo tempo. Então, eu tento não me sobrecarregar muito, porque eu tenho uma família, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho meu esposo, né? Então, eu tento ter o equilíbrio de tudo isso. Então, eu dei pausa para escrever o meu segundo livro. Eu acho que tem muita história ainda para contar nesse livro. Eu acho que ainda vou viver algumas coisas para me contar. Então, eu achei melhor, assim, dar pausa, porque ele não... Como eu te disse, Deus é tudo uma caixinha de surpresa. Eu não esperava abrir a loja agora, assim, né? Eu tinha vontade, mas eu procurava e nada... E aí, de repente, eu encontrei, entende? Então, foi, assim, uma surpresa para mim também. Que, nossa, Deus, é agora, é o momento certo, então tudo ok. Mas essa inspiração, que nem eu te falei, são as histórias, minhas histórias, que conectam, o que eu quero transmitir, o que eu quero passar. E eu tento trabalhar com essa mulher lá fora, né? A mulher que é ousada, que é corajosa, aquela mulher que ela quer se conhecer também. Tem muitas mulheres que elas não se conhecem. Eu vejo assim que elas estão perdidas, né? E ainda elas não conseguiram se encontrar. E o meu trabalho é fazer com que ela floresça, que ela consiga se encontrar, saber o potencial que tem dentro dela. E ela conseguir colocar em prática todos aqueles sonhos que, por algum motivo, algum dia, estavam engavetados. Ou seja, a joia deixou de ser um acessório. Ela conta exatamente, história. Né? Ela conta uma história de quem é a pessoa, de como a pessoa está naquele momento. Isso me lembra também, né? Por isso que eu falo, isso me lembra os anos que passou e eu não fiz nada. E eu esperava que algo diferente... Falei, nossa, não aconteceu nada diferente. Óbvio, não ia acontecer nada diferente. Porque eu não estava fazendo nada de diferente. No momento que eu falei assim, não, vou escrever um livro. No momento que eu falei, não, eu vou ligar para um monte de empresas para oferecer o meu serviço de influencer. No momento que eu falei assim, não, eu vou fabricar joias. Então, eu fui atrás, eu tive que ir atrás, eu tive que fazer algo diferente. Eu fui atrás, fui fazer pesquisa, da mesma forma que eu fui correr atrás para pesquisar sobre o meu livro, como que eu faria um livro, como que eu vou escrever um livro, nem sei escrever, o que eu preciso? Eu preciso de uma consultora literária. Para mim, fabricar uma joia, o que eu preciso? Eu preciso de ter uma fábrica. Quem que vai fabricar para mim? Eu preciso de design especialista também para fazer o 3D, então eu tive que ir atrás. E através das minhas conexões, a importância do elo, né? Das minhas conexões, eu consegui chegar na fábrica, eu consegui chegar no design também. Eu tenho 3 fábricas hoje que fazem os serviços para mim. Eles prestam serviço para mim nas minhas peças. Então, todas em Goiânia? Todas em Goiânia, são as 3 fábricas de Goiânia. A gente começa por uma parte do processo, uma fábrica, a segunda parte na outra fábrica, que é a parte de acabamento e fundição, e aí vai para a terceira parte, que é o banho, né? Que dá o banho nas peças. Então, assim, todas as fábricas, elas têm um papel fundamental. Só que, voltando lá, foi importante para essa pesquisa. Só aconteceu devido a uma ação que eu tive.
E todas elas partem do quê? De você entrar em contato com alguém, e esse alguém te fornecer a informação. Você saiu do seu mundinho, você saiu da zona de conforto. E aí eu tive que ir atrás, eu tive que pesquisar, eu tive que estudar, eu tive que conhecer esse mundo. Eu estou acabando uma pós agora de design de joias. Eu queria saber os termos técnicos, algumas coisas que eu precisava saber para me exigir do meu design em 3D. Né? Porque a minha equipe faz, mas eu tenho que saber exatamente a espessura, o formato que eu desejo, o tamanho da peça, todos esses detalhes, essas ondas, que são orgânicas, eu tenho que saber exatamente o tamanho que eu quero dessa ponta, aonde que eu vou fazer as ondulações. Então, assim, eu tenho que saber a espessura da minha peça. Se eu quero uma peça com 0,7 de milímetros ou de 1 milímetro, então tem tudo uma forma de eu conseguir colocar em prática. Isso demora, Débora, tipo, desse processo? Uns 2 meses, geralmente, cada semijoia. 2 a 3 meses o processo de uma criação. Eu vou lançar uma coleção agora em setembro, que na realidade ela foi desenhada em novembro do ano passado, e a gente não lançou, e aí não era o momento. E aí, somente agora, que a gente achou que seria o momento para fazer o lançamento dessa coleção. Então, assim, ela trabalhou lá, agora a gente voltou, pegou, fez uma repaginada e a gente vai lançar agora, começo de setembro, essa coleção. Essa coleção também tem um significado, tem uma história e que a gente está trabalhando em cima dela também, que vai ser muito importante para as mulheres se conectarem ainda mais com as suas histórias. O que você pode falar dela para a gente? Dessa coleção já tem nome? Como é que... Não, ainda estamos trabalhando no nome. Ainda não cheguei na conclusão ainda do nome, mas semana que vem. O que ela representou para você quando você desenhou ela e agora, em 2025, quando você deu essa repaginada nela? Teve muita mudança no mundo, né? Uma delas foi a IA. Uhum. Então, a gente pensou um pouco nisso. A gente está pensando, a gente vai trabalhar em cima, que eu posso te adiantar, que são peças geométricas, que trabalham a origem, né? O início, o começo. Isso é importante, né? O mundo está tecnológico, mas a gente às vezes precisa voltar um pouco para as nossas origens. E eu estou numa fase também que eu preciso me conectar um pouco às minhas origens. E o que você acha que isso vai mudar na empresária Débora? Se conectar com as suas raízes, com as suas origens? A empatia, né? Eu sempre aprendo alguma coisa. Se colocar no lugar do próximo, entender um pouco mais cada pessoa, cada situação que a pessoa está vivendo naquele momento. E também criar um relacionamento com o cliente. Eu gosto muito de trabalhar a experiência do cliente. Então, a minha cliente lá de Florianópolis, eu sei sobre a família dela, algumas coisas, ela contou algumas coisas para mim. E a minha cliente lá do Amazonas, entende? Então, cada cliente, ele tenta passar algo para você. E, vamos supor, eu sei que a cliente gosta de pérola, eu vou mandar um mimo para ela, algo de pérola. Então, ela fala, nossa, você lembrou de mim. Então, ela não é... Foi algo bem personalizado. Personalizado. Ali, né? E, se puder, eu mando com o nome da pessoa também. Então, eu tento trabalhar a experiência do cliente, mesmo ele longe. Porque eu quero que ela supere a expectativa. A ideia sempre é essa, superar a expectativa do cliente. E fazer com que ela não se sinta mais uma cliente, ela é a cliente na loja. Como é que está esse mercado hoje aqui em Mato Grosso, a nível Brasil, né? No sentido, assim, de venda mesmo, de lojas que fabricam, de lojas que revendem. Como é que é? Hoje a sua loja não vende só a tua marca, né? Por enquanto. Mas como é que é esse processo, assim, aqui, esse cenário? Hoje eu não consigo vender só a minha marca, que nem eu te disse, devido ao fato de o mercado ele é exigente. Toda semana a gente tem que ter lançamento. E a marca ainda não suporta todas essas criações. Ainda não suporta todas essas criações, porque tem que ser muitas criações. Então, e eu tenho uma demanda, como eu comecei no online, eu tenho uma demanda muito boa no online. Então, e como o meu nome ele está ligado também a algumas marcas, então tem muitos clientes que vêm atrás de outras marcas também, não somente além da minha. Então, eu preciso atender essa demanda. E o mercado eu vejo assim, que independente de qualquer coisa, a gente tem que estar trabalhando.
eu não Esqueceu o noticiário, né? eu não me envolvo. Esqueceu Eu o trabalho, noticiário. faça sol, faça chuva, eu tenho a minha meta e eu vou cumpri-la, independente de quem está governando o país, entende? Exatamente. Eu faço isso. Não, acho que isso desde criança, acho que desde lá, quando eu tinha 12 anos, eu nunca deixei fatores externos me influenciar, assim, no meu trabalho, nas minhas metas, nos meus projetos. Débora, você falou pra gente que você pensou, né? Pensou em cada detalhe das joias, pensou em cada detalhe de como vai ser as coleções. E eu acredito muito que você deve ter pensado também exatamente como que seria a sua loja física nesse sentido, né? Hoje você tem, depois eu quero que você passe o endereço da loja, tudo. Mas quando você fala em sentir, né? Em sentir a peça, em se olhar no espelho. Você também, igual a Thaís, né? Pensou em cada detalhe nesse estúdio novo aqui do cast. Você também pensou nisso? Isso também é importante para a loja física? A arquiteta, ela desenhou exatamente, ela conseguiu extrair o que realmente eu queria. E, assim, superou as minhas expectativas, que eu nem imaginava que ia ficar daquele jeito. Claro que a gente tem que aprimorar, né? Cada vez aprimorar mais, mas assim, ficou bem, superou acima das minhas expectativas, o que eu queria. Cada detalhe tem meu eu. Fui eu que, não, eu quero assim. Vamos fazer assim, sabe? E nesse sentido, você que vem do mercado digital, que vem daí do marketing, da venda online, no físico, isso faz diferença? Porque no online a gente sabe que uma das coisas que fazem a diferença é o atendimento, né? Mas e no físico, além do atendimento, esse pensar, como você fez com a tua loja, onde vai cada peça, qual peça vai na vitrine, isso faz a diferença? Faz. Nós gostamos de coisas boas, né? Quem não gosta? Então, como eu gostaria de ser atendida, né? Isso é uma das frases que eu pensei como eu gostaria de ser atendida. Eu sou uma cliente exigente. Eu gosto de ser bem atendida, eu gosto que olhe para mim quando está atendendo, eu gosto que dê atenção para mim. Então, eu pensei nisso. E a questão da vitrine, que agora eu estou tendo que montar as vitrines, né? E eu percebi, assim, eu estava até percebendo que tem um mês a loja física. E eu estava percebendo, assim, que as pessoas, o que elas querem? Aí eu... o que elas querem? Aí eu estou tentando... entendi o que elas querem e estou trazendo para as vitrines. E isso está dando maior resultado, porque eu estou colocando na vitrine exatamente o que elas querem, mas demandou aí 30 dias de pensamento, porque eu não fiz formação de vitrine, né? Tem um monte de gente que contrata as pessoas específicas para né? montar as vitrines. Eu tive que dançar para conseguir montar a minha vitrine. Eu sabia do jeito que eu queria algo minimalista, eu não queria algo com muita informação. Mas quais seriam essas peças que eu colocaria ali na vitrine? Então, eu tenho lá na loja a vitrine que é só da minha coleção, tem a vitrine que é da coleção de multimarcas, ou de marcas também. E aí, o que eu colocaria na vitrine da frente? Então, aí eu tive que dar uma rebolada, vamos dizer. E eu acho que hoje eu já sei o que é, porque eu dei umas mudanças e está tendo resultado na vitrine. E isso vem do conhecer o cliente? Você conhecer quem entra na sua loja. Exatamente. Esse talvez seja o grande segredo de um atendimento físico, entender quem é a pessoa que bate ali, que quer ser atendida? Você tem que ouvir, né? Tem que ouvir o cliente, não só falar. Tentar descobrir ali, pegar qualquer... O que ele quer realmente. Tentar ouvir. E quando vem os homens para comprar presente para suas esposas, suas namoradas... Como que vocês precisam entender dele ali para que ele leve uma joia sua e acerte na joia para essa mulher? A gente pergunta as características, né, da mulher. O que ela gosta? Prata? Gosta dourado? Peças pequenas, médias, grandes? Aí, com isso, a gente já vai orgânicas, com pedra. Tem clientes que gostam de piercing. Tem clientes que já gostam de um brinco mais delicado, tem cliente que gosta de pérola. Então, você já consegue, quando falar, não, ela é ousada, ela gosta... Não é que eles não vão falar que ela é ousada, né? Eles vão falar que ela é mais descolada. Aí você já vai pro piercing, já vai pro ear hook. E elas voltam, essas mulheres, depois, geralmente, para conhecer os produtos, mais produtos de vocês? Com certeza.
Débora, falando de inspiração, a gente já pontuou aí da tua loja, já falou um pouco das joias, mas para essa mulher que está aí nos assistindo, que depois vai ver os recortes na tua rede, o que a gente pode trazer para essa mulher que de repente se olha e fala, caramba, eu sou essa mulher que hoje não consigo me olhar no espelho, que não consigo ousar num brinco mais maior, não consigo ousar numa joia onde eu me sinto mais poderosa, até porque ela nem se sente tudo isso que ela de fato é. A tua história, ela vende isso para essas mulheres, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para essa mulher, olhasse ali, né, na câmera ali, e conversasse com essa mulher. Nossa, se pegar as minhas fotos lá atrás, meu Deus. Totalmente. Quem me conheceu lá atrás e me conhece hoje, vê que realmente eu me repaginei também. E tá tudo bem. Você tá passando por alguma fase, algum momento, mas às vezes a gente tem que dar uma chacoalhada, né? Ver o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor para mim mesma. Ter um tempo para mim. Porque eu vejo que as mulheres, às vezes, na correria do dia a dia, elas não têm tempo para se olhar dentro dela. E esse olhar, quando você se olha para dentro, quem eu sou? Ou quem eu desejo ser? Né? Quem eu sou? E você descobre quem você é, você se permite parar, pensar, se cuidar da sua imagem. Então, com isso, você vai se encontrando. E quando você se permite também que a gente olhe você com um olhar, dê essa liberdade e se permite a gente dar os toques, a gente consegue desenvolver essa mulher para que ela consiga trazer a essência, aflorar a essência dela, né? Florescer a essência dela. Isso é muito importante, né? A mulher... Ela está escondida, né? Você vê muitas mulheres assim que elas estão no processo de correria e elas acham normal, mas você vê que não é normal, porque elas não estão felizes. Né? É aquela história do fazer um coque, não porque quer deixar o cabelo ondulado, é fazer um coque porque não tem tempo de fazer uma escova, não tem tempo de se cuidar. Eu falo que não é nem tempo, Júlia, é prioridade. É prioridade, né? Colocar ela como prioridade na vida dela. E você percebe que muitas mulheres elas não estão colocando elas como prioridade. Prioridade é os filhos, a família, mas primeiro ela precisa estar bem. No momento que ela entender que ela precisa estar bem para ela conduzir a vida dela, pessoal, familiar e profissional, ela precisa estar bem dentro dela, que ela vai conseguir conduzir todas as áreas dela, da vida dela. E com isso as pessoas notam e ela cresce e ela floresce. No momento que ela perceber que realmente ela precisa disso, aí sim nós teremos a mulher, uma nova mulher. Exatamente. Para quem quer conhecer a loja, quem quer olhar um pouquinho a sua rede social, fala aí pra gente o endereço, o Instagram, enfim. A nossa loja fica na Rua Cursinho do Amarante, esquina com Castelo Branco, sala 3, 676, ali no Quilombo, na sala 3 do edifício Castelo, que fica lá. E a nossa rede social é Débora Calix Semijoia, que leva o meu nome. É isso aí. Débora, para a gente finalizar, alguma mensagem, algo que você queira falar aí das suas joias, da sua empresa, de você, para quem está em casa nos assistindo? Obrigada pela... Então, nós trabalhamos até em 10 vezes, sem juro, hoje no mercado. Entregamos para todo o Brasil. E a gente tem transportadora que consegue fazer também a entrega, tem o meio por correio, que é tanto PAC, SEDEX, depende da pressa, né, da cliente. E trabalhamos também via aéreo. Então, e também trabalhamos com a marca Ana Prata, Morena Canela. Temos outras multimarcas, as modas também de peças que hoje estão sendo muito procuradas, inspirações. E as clássicas, elas sempre não saem da moda, né? Isso. E hoje está bastante em alta as pérolas também, né? Com a correntaria. Então, está bastante em busca. A pessoa usar a corrente com a pérola, né? Fica bem... E a gente percebe também uma diferença muito gritante de... Nem sei se dá para chamar de joias, né? Mas de acessórios, vamos colocar assim.
muito mais baratos, dessas lojas que vende aí R$10, R$15, existe uma diferença gritante, É né? o metal, É o metal que é metal, utilizado. mas eu acredito também que existe uma diferença até na hora de vestir ela. Sim, Você você consegue, percebe, você né? vê assim, você fala, Isso aí não é. não foi feita à mão. Não foi feita à mão. É, Tem isso. as nossas semijoias, elas são feitas à mão. Uma por uma é pega. Claro que é na parte da fundição, né? É normal, mas na parte de acabamento é tudo uma a uma. E as peças, que nem você falou, essas peças elas são feitas por prensa. Né? São as máquinas prensa e sai já a peça pronta. Ela não tem aquele acabamento que tira toda a parte mais, vamos dizer, aquela sujeira da peça. Né? Aí depois sim ela vai ficar preparada para receber o banho. Então são peças diferenciadas mesmo, que a gente trabalha a questão da qualidade na peça. Exatamente. Nós trabalhamos na loja o banho na prata 925 e na prata e no ouro 18K. Temos algumas peças com ródio também, ródio branco. E também vamos estar trabalhando com moçanite, e que também é uma pedra que está crescendo muito, né, mundialmente, devido à sustentabilidade do planeta. Que ela é uma pedra, né, feita em laboratório que tem o mesmo brilho e a dureza do diamante. Essas questões internacionais, quando você leva, igual Moscou e essas outras aí que eu tenho certeza que a marca vai também, eles exigem muito essa parte da sustentabilidade? Como a gente não trabalha com pedras, somente o ouro banhado, a gente não tem dificuldade de fazer essa exportação. Mas existe isso no meio. Sim, essa todo preocupação, cuidado. A gente tem todo um relatório que nós fazemos quando é feita a exportação. Débora, muito obrigada pela tua presença aqui no Sem Roteiro. Foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouco desse seu novo trabalho, falar um pouquinho dessa mulher poderosa que está aqui na minha frente em todos os sentidos, né? Obrigada. Muito obrigada. E mais sucesso para a tua empresa, para você enquanto pessoa, tua família. E agora, você que está em casa, só aguardar o mês de setembro, né? Onde vai ter aí a coleção nova. Ela soltou um pouquinho aí do que vai ser, a coleção, né? A coleção nova. Da marca Débora Calix. Isso aí, Débora. Muito obrigada. Sucesso para a tua empresa, sucesso para você. E obrigada para você aí que ficou em casa, ficou nos assistindo. Esse é o Sem Roteiro, aqui do Cast do Bom. Um abraço e até o próximo programa.